Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui gravando para você, querido professor, querido aluno, querido visitante da Escola Bíblica Dominical, comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na sua vida com Deus. Queridos, é com muito prazer, satisfação e alegria no coração que nós estamos aqui agora iniciando o quarto trimestre da revista de juvenis, tá? Essa revista aqui, para quem não viu ainda, está novinha em folha, tá? Saiu do forno agora. Essa revista tem lições preciosas para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Então você que é jovem, você que é adolescente, você que também é estudante da Palavra de Deus, adquira essa revista nas lojas da CPAD, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessas lições que virão. Esta revista, nós vamos estudar o livro de Provérbios, todo o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios é rico em informações, é rico em educação cristã, é rica em instruções. E nós precisamos então conhecê-lo de maneira geral. E é isso que nós vamos aprender aqui. Vamos conhecer melhor, né, o contexto, né, e o conteúdo que está aqui no livro de Provérbios. O tema geral deste trimestre é bons costumes. Então, vamos começar. Você está vendo aqui o quadro atrás de mim, né? Eu irei fazer também alguns rascunhos aqui, alguns desenhos, para que a nossa lição possa ser mais clara possível, tá bom? Você que não me conhece ainda, meu nome é Márcio, né? E nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos para que você e eu possamos aprender junto mais de Deus. Tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no quadradinho vermelho que tem aqui embaixo, tá? Tá vendo esse joinha aí? Esse joinha que tá aqui do lado? Dá um tapinha nele, né? Curtam os nossos vídeos, comente também, né? Que à medida que vocês vão curtindo e comentando os nossos vídeos, o YouTube, ele sobe, ele ranqueia os nossos vídeos para que mais pessoas possam visualizar e assim a palavra de Deus, né, as mensagens bíblicas possam ser espalhadas aí para mais e mais pessoas, tá ok? A lição que nós veremos aqui é a lição número 1 e o tema da lição é para ler Provérbios. O texto principal da lição diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A leitura bíblica em classe está escrita em Provérbios, capítulo 9, versículo de 1 a 10. Sintetizando, diz o seguinte: caro aluno, nesta primeira lição estudaremos a estrutura e a organização de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e está dividido em 5 grandes partes. Capítulo de 1 a 9, o caminho da sabedoria. Capítulos 10 e 24. Capítulos 10 e 24. A coleção principal de Provérbios de Salomão. Capítulo 25, 29. Coletânea dos Provérbios de Ezequias. Capítulo 30. As palavras de Agur. E capítulo 31. Palavras do rei Lemuel. Como você vê aí, né, eu creio que muita gente pensava que o livro de Provérbios foi escrito apenas pelo rei Salomão. Mas nós já de primeiro momento, nós vimos aí que ele não foi escrito somente pelo rei Salomão. Teve também o rei Ezequias, também Lemuel e Agur, que foram participantes, né, homens inspirados por Deus, que também fecharam aí essa literatura sagrada, a qual nós encontramos aí na Bíblia Sagrada, ok? A introdução diz o seguinte: a leitura bíblica deste domingo é sugestiva, pois é um convite a retermos a sabedoria e colocá-la em prática na vida diária, isto é, em todas as esferas do nosso relacionamento, família, igreja, escola e etc.
Mas para melhor assimilarmos tal sabedoria, vamos conhecer a estrutura do livro dos Provérbios, o tema deste trimestre. Por isso, nesta primeira lição, estudaremos a estrutura do livro. Então, abriremos as portas para entrarmos numa casa maravilhosa com cômodos inspiradamente práticos. Vamos em frente? Vamos lá em frente, avançar em conhecer o livro de Provérbios, que tem uma estrutura, né, inspirada pelo Espírito Santo, que muito tem a nos ensinar. Então vamos definir aqui. Essa lição ela tem 3 pontos importantes, né? No primeiro ponto não tem os subtópicos. Já o segundo e o terceiro ponto tem alguns subtópicos para nós apresentarmos aqui. Então vamos lá, primeiramente, ver o primeiro ponto da lição. Diz o seguinte: o que é o livro dos Provérbios? Em Mateus 6,10, na oração a qual Jesus Cristo nos ensinou, nós vemos aí que nós temos que fazer a vontade do Pai, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus, ela tem que ser feita aqui na terra. E os princípios de sabedoria, né? O livro máximo em buscar a sabedoria de Deus, né? Nós vemos aqui no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem ensinamentos para a família, ele tem ensinamentos para o adolescente, ele tem ensinamentos para o jovem, ele tem ensinamentos para todas as áreas de nossa vida. Além desses ensinamentos, o propósito do livro de Provérbios também é levar o crente para o céu, é levar a nossa alma para o céu. É para que nós alcançamos também a alegria, a vitória de estar com Cristo na eternidade. O livro de Provérbios, ele tem toda a educação cristã que qualquer ser humano precisa. Queridos, então vamos começar aqui com a definição da palavra provérbios. A palavra provérbios, ela vem da origem hebraica. Que significa Marshal. Essa palavra, ela tem o sentido de oráculo, palavra máxima, e isso tudo, meus queridos, no sentido bíblico. No sentido bíblico, ela tem esse significado. Então, neste momento que nós definimos a palavra provérbios, nós entenderemos também como é que o rei Salomão ele assumiu o reinado. O rei Salomão, como todos sabem, é filho de Davi. Rei Davi, ele reinou em Israel 40 anos. Davi reina em Israel 40 anos. E Salomão, que escreveu a maior parte do livro de Provérbios, a grande parte do livro de Provérbios, ele reina também 40 anos no reino de Israel. Nesse período desse reinado, Salomão escreve alguns provérbios que está escrito a partir do capítulo 10 até o capítulo 25. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, nós vemos aí pela palavra de Deus que Salomão escreve cerca de 3.000 provérbios e escreve cerca de 1.005 cânticos. Então Salomão,
ele foi de grande importância para a literatura cristã que nós temos hoje, chamado de Provérbios, né? Como vocês viram, o rei Ezequias, ele também fez parte, né, da literatura cristã. Ele também escreve uma parte de Provérbios junto com Agur e Lemuel. A palavra não nos dá mais detalhes sobre esses dois personagens, mas foram usados por Deus, foram inspirados por Deus para nos ensinar, para a educação cristã chegar até nós, os princípios cristãos chegar até nós, né, os ensinamentos cristãos chegarem até nós por meio do livro de Provérbios. Tá ok? O segundo subtópico fala conceito de provérbio. Meus queridos, o livro de Provérbios também ele tem o significado da revelação máxima daquilo que estava oculto. Esse subtópico, aqui eu já passei algumas informações no tópico passado, e nós passaremos agora para o segundo subtópico, que é a autoria de Provérbios. A autoria de Provérbios, como nós sabemos, como foi falado, foi dividido entre 4 pessoas, né? O rei Ezequias, que reinou 200 anos após Salomão. Agur, que era estrangeiro, árabe, ele era árabe. E Lemuel também, que a sua nacionalidade não foi definida, não foi claramente definida pelas Sagradas Escrituras. Agora vamos para o subtópico terceiro. Diz o seguinte: para quem foi escrito? Para nós entendermos com maior clareza para quem foi escrito o livro de Provérbios, isso tudo está relatado em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Isso está relatado neste texto bíblico. E primeiramente, nós vemos aí, em todo o contexto, que o livro de Provérbios foi escrito para as crianças e principalmente para os jovens daquela época. Os jovens que eram jovens judeus que tinham a prática de decorar todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele era dividido por 3 categorias. Era dividido em a lei, em os salmos e os profetas. Os salmos a gente também pode definir como livros poéticos. Então, o Antigo Testamento ele tinha essa subdivisão de lei, livros poéticos e profetas. Dentro dos profetas tinham os profetas menores e os profetas maiores. Outra subdivisão dentro dos livros dos profetas. Os livros poéticos é onde se encaixa o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele se encaixa nos livros poéticos
que tem muito ensinamento para nós cristãos que estamos aí avançando em conhecer o nosso Deus. Agora vamos passar aqui para a organização do livro de Provérbios. No capítulo 1, do verso 1 a 7, ele mostra o seu título e o seu propósito. No capítulo 18, ele mostra o pensamento de um pai sobre a sabedoria e a mensagem da sabedoria. No capítulo 5, verso 7, ele mostra a orientação sobre o adultério e sobre o casamento. No capítulo 8 e 9, ele mostra a sabedoria materializada. No capítulo 10 a 22, ele mostra os provérbios de Salomão. No capítulo 22 a 24, ele mostra os ditos anônimos. Capítulo 24, 23 e 34, mais ditos anônimos. Capítulo 25, 29, mais provérbios de Salomão. Capítulo 30, palavras de Agur. Capítulo 31, palavras de Lemuel. E algumas poesias sobre a esposa ideal. Agora vamos passar para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz o seguinte: mensagem e propósitos de Provérbios. Como todo livro, nós devemos conhecer o seu contexto, e o seu momento histórico a qual o livro de Provérbios foi escrito. O livro de Provérbios foi escrito durante o reinado do rei de Salomão e também o reinado de Ezequias. A data que o livro de Provérbios estima-se que foi escrito está por volta de 970 a 700 anos antes de Cristo. Essa é uma data que estudiosos eles chegaram a essa conclusão, definiram este momento por causa dos livros históricos, por causa dos manuscritos históricos durante esse reinado. A conclusão deste livro, nós entendemos que foi por volta do ano 700. O ano 700 finalizou então a conclusão deste livro e ele passou a entrar no cânon bíblico, a qual hoje está fechado por intermédio de estudiosos judeus, cristãos também, que compilaram e juntaram a fazer essa grande obra de Deus para as nossas vidas. Houve um período da história que o reinado de Davi ele se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. Foi o reino dividido que aconteceu, o reino se dividiu depois da morte de Salomão. Quando Salomão morre, o reino se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. Até então, quando fechou o livro bíblico de Provérbios, até então, quando se fecha o livro de Provérbios, o reino ele era unido, Reino Unido. O Reino Unido ele foi governado por Saul, por Davi e por Salomão, que ambos reinaram 40 anos. Quando o reino se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, o rei Ezequias ele reina sobre o Reino do Sul. E a partir daí, então, antes do reino estar dividido, foi fechado, então, o cânon bíblico do livro de Provérbios. Foi um ápice, foi um momento histórico da nação de Israel. O livro ele se forma no momento do Reino Unido. E todos vocês sabem
que após os cativeiros, tanto babilônico como assírio, esses dois reinos do norte e reino do sul, eles foram totalmente extintos. O subtópico desse terceiro ponto fala sobre o propósito. Qual era o propósito que foi escrito o livro de Provérbios? O livro de Provérbios, o propósito dele está definido no capítulo 1, verso 7, que era compreender o aprendizado simples, aumentar o aprendizado e adquirir sabedoria adequada, compreender a linguagem figurada de Provérbios, tanto como as suas parábolas, os seus ditados, as suas linguagens, adquirir o temor do Senhor. Ao longo do livro de Provérbios, ele nos exorta a todo momento a buscar a sabedoria de Deus, a buscar a sabedoria divina, né? A sabedoria esta que não está infiltrada no conhecimento didático, no conhecimento universitário, mas a sabedoria de saber nos comportar, de saber tratar os nossos pais, de saber tratar os nossos amigos com equidade, com cuidado, com palavras que trarão ele a conhecer a nossa fé, ao nosso Cristo, o nosso Redentor, que farão com que eles, olhem para nós como um homem sábio, coerente, que coloquem as palavras certas na hora certa para exortação, para levante, para restauração de todos aqueles que estão à nossa volta. A mensagem do livro de Provérbios, que é o nosso terceiro e último subponto, fala que como nós podemos então entender o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem mensagens claras, ensinamentos claros, instruções claras, para que nós possamos andar então em obediência ao nosso Deus, para que nós possamos então nos comportar de maneira adequada mediante a sociedade. Meus queridos, no decorrer das outras aulas, nós estudaremos com mais detalhes cada ponto a qual foi apresentado aqui, a qual foi abordado aqui. Nós vemos aí que o livro de Provérbios, ele fala de várias situações e nós abordaremos aqui nas outras lições, tá bom? Para concluir, diz o seguinte: o livro de Provérbios nos mostra que quem anda pelo caminho da sabedoria se afasta do mal, da ruína e da morte. Ainda o caminho da sabedoria conduz-nos à vida abundante na presença de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo. Então, podemos ser verdadeiramente livres para amar as pessoas, livres para pensar e livres para sermos que somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, amar as pessoas é algo que é primordial, é algo que é necessário para nós alcançarmos o amor divino por meio de Deus. Amar as pessoas é algo que tem que ser partir do nosso interesse próprio, porque por amor a Jesus Cristo, nós amamos as pessoas, porque assim Ele fez. Ele entregou a sua vida por amor às pessoas. Ele entregou a sua vida para que nós possamos estar aqui resgatando vidas para Ele, resgatando pessoas para Ele. Amém? Queridos, obrigado por você ter nos acompanhado, obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter chegado até aqui. Eu quero fazer aqui uma oração por cada inscrito desse canal, por cada pessoa que nos acompanha esses momentos de estudos aqui deste meio de comunicação, porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E nesse período que nós estamos vivendo hoje, alguns dias daqui, o próximo domingo, acontecerá então o grande momento em que o cidadão ele elegerá uma pessoa para governar esse país. Eu quero aqui, juntamente com vocês, fazer uma oração pelos nossos governantes, pela pessoa que ocupará aquela cadeira presidencial. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de crise,
um tempo em que a moral brasileira está sendo jogada em terra, está sendo jogada na lama, está sendo jogada no meio do lamaçal. Se nós clamarmos o nome do Senhor, a história deste país pode ser mudada, tá bom? Vamos fazer uma oração aqui em prol, né, do que acontecerá nos próximos dias, e nós esperamos que o Senhor, nosso Deus, possa colocar alguém que será conduzido por Ele naquela cadeira presidencial. Amém? Senhor Jesus, neste momento, Pai querido, estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, com todas essas pessoas que estão nos assistindo, para te pedir, meu Deus, para te clamar, Senhor Jesus, por esta nação, pelo teu povo. A tua palavra diz que se a gente pedir, o Senhor nos dá. O seu Filho amado, Jesus Cristo, ele nos orientou a pedirmos para ti, a orarmos a ti, Senhor, por mudanças, por providências, pela tua mão protetora sobre esse país. Senhor Jesus, muda totalmente a história deste país nestas eleições, Senhor. Abre as portas para a igreja, abre as portas, Senhor Deus, para a conservação familiar. Abre as portas, Senhor Jesus, para que nós possamos viver aqui na terra de maneira equilibrada e sem perseguição, Senhor. Nós sabemos que o Brasil é teu. Nós sabemos que a população aqui, a maioria, é cristã, Senhor. E nós estamos intercedendo em prol da tua provisão, Senhor Deus, sobre esse país. Move a tua mão protetora, protege esse país. Coloca, Senhor Deus, um homem segundo a tua vontade naquele lugar. É o que nós te pedimos e assim te agradecemos no nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.